Congo Democrático. O Congo Democrático é atualmente o país mais importante do mundo. Não existe nenhum país mais importante nesta terra do que o Congo Democrático. E o Congo Democrático acabou de selar o destino de Angola. O Congo Democrático acabou de garantir que a UNITA não consegue chegar no poder em 2027. Mas o problema vosso é, eu quando digo isso, vocês não fazem a mínima ideia do que eu estou a falar, porque vocês não entendem de geopolítica, nem fazem ideia do que está a acontecer. É assim, se você quiser entender por que o Congo Democrático é assim tão importante, é preciso você chegar nas duas potências mundiais. China, Estados Unidos. Os dois países dependem do Congo Democrático. A China e os Estados Unidos, os dois dependem do Congo Democrático. E agora, e como nós sabemos, existe tal corredor do Lobito, que é um corredor que praticamente vai servir de roubo dos minerais congoleses para levar para os Estados Unidos, que é isso que Joe Biden fez e o Trump continua a apoiar. Parabéns, parabéns ao MPLA. Quer saber? No mínimo isso eu vou dizer. Parabéns ao MPLA. Não, quer dizer, é assim, se for de meritocracia, se for mesmo mérito para ficar no poder, o MPLA merece ficar no poder em Angola, porque o MPLA faz muito mais para estar no poder do que a UNITA faz. E se você diz, mas não pode, não importa, não importa. O MPLA faz para merecer. Parabéns. O MPLA conseguiu colocar uma lobby dentro da sala oval. Aquela moça da TPA, que foi falar com o Trump, que o Trump disse, os meus assessores me disseram para não te dizer que você é muito bonita, porque isso pode destruir o meu governo e a minha presidência, mas eu vou te dizer mesmo que você é bonita. Aquela moça da TPA está a fazer muito mais por Angola do que todos esses lobbies que o MPLA paga para estar de bem. E através daquela moça, ela fez com que Donald Trump dissesse que vai convidar o João Lourenço a estar na sala oval, quer dizer que o João Lourenço vai se encontrar com o Donald Trump, certo? Na sala oval, na altura de assinar os acordos de paz entre o Ruanda e o Congo Democrático. Pelo menos até agora, mas ninguém diz que o Ruanda não esteve envolvido na guerra do Congo. O Ruanda é que estava a fazer a guerra, certo? E vão assinar os acordos de paz. Mas aqui, o problema aqui é vocês lembram-se que o presidente Félix do Congo Democrático enviou aquela carta no Donald Trump a dizer que nós estamos interessados em trocar os nossos minerais, né, os nossos recursos minerais, dar os nossos recursos minerais aos Estados Unidos em troca de proteção militar. E é isso que o Trump conseguiu. Mas sabe por que o Trump fez isso? Porque o Donald Trump, o exército americano, depende de muitos minerais raros que saem do Congo Democrático. E esses minerais ao saírem do Congo Democrático vai para a China para ser purificado. A China é o único país do mundo que consegue purificar esses minerais a 90% de puridade. O único país do mundo. O exército americano depende muito, precisa muito desses tais minerais que saem do Congo Democrático, que vai para a China, porque das 9 minas no Congo Democrático, a China controla 7. E mineram tudo isso e levam para a China e purificam e vendem para os Estados Unidos, que os Estados Unidos aí usa para os seus radares, os seus aviões, as suas bombas, etc., que depois dá na Israel para Israel atacar a Palestina, certo? E atacar o Líbano, e atacar o Iêmen, e atacar o Irão, e atacar quem eles quiserem atacar. A China colocou um embargo desses minerais aos Estados Unidos, proibiu que as empresas chinesas pudessem vender esses minerais raros aos Estados Unidos para toda empresa que tenha fins militares. E quem são essas empresas fins militares? Por exemplo, a Boeing, que faz os nossos aviões que muito amamos, também são produtoras de armamento. E ao colocar um embargo nesses minerais, a Boeing começou a se ver à rasca, não estava a ver como fazer para continuar a produzir as suas peças e vender. E isso estava a afetar a economia americana. Então, era preciso que os Estados Unidos entrassem no Congo Democrático. Através desses acordos de paz, os Estados Unidos vai ter licença de exploração das minas e que, me parece,
Tá? Há um sussurro que as minas serão retiradas das mãos dos chineses do mesmo jeito que o corredor do Lubito foi retirado da mão dos chineses e entregue aos americanos. Só que ainda tem um outro problema, né? É que a China é a única que consegue purificar esses materiais. Mas ali os Estados Unidos, pelo menos, controla a exploração desses materiais. Quer dizer que os Estados Unidos controla a exploração desses materiais e entrega na China para purificar. Se a China continuar com o embargo, os Estados Unidos vai dizer na China, quer saber, nós não vos vamos permitir que vocês tenham acesso a esses minerais raros. O que a China também precisa desses minerais, porque a China está se tornando essa superpotência. E se esses minerais chegarem nas mãos dos americanos, e os americanos controlarem isso, os americanos conseguem travar o desenvolvimento da China. Então, tudo depende do Congo Democrático. Está tudo. E os Estados Unidos conseguiu fazer isso. Quer dizer, África, incrivelmente, África, esse continente que foi destruído pelos Estados Unidos, é agora a razão, é agora o motivo. África é agora que vai ditar se os Estados Unidos pode continuar uma superpotência ou não. E é o Congo Democrático. Interessante. Geopolítica é bonito. Quando você entende de geopolítica, você consegue ver as coisas a desenvolverem na primeira palavra que dão, no primeiro acordo que assinam. Você consegue ver exatamente onde é que estão a chegar. E por que os Estados Unidos estão a ir atrás do Congo Democrático? Porque a China está-se a tornar praticamente a maior potência fabril e industrial do mundo. Está-se a tornar, não, já é. Mas tem um problema que aconteceu na China que os Estados Unidos. Estão a ver, eu vos disse o que é que fez com que travassem a guerra no Irão? Que os B-2, o Spirit B-2, que aqueles aviões que foram deixar cair as bombas no Irão, que os navios espiões chineses pegaram o sinal daquele avião e, através daquele sinal, começaram a traquear ou a rastrear toda a comunicação feita por aquele avião. Manos, o próprio Pentágono chegou a dizer que a China é agora uma ameaça na guerra espacial. Que na guerra espacial a China agora consegue ver aonde estão todos os navios e toda a movimentação de guerra americana. Eles agora conseguem ver. E o próprio Pentágono chegou e disse que a China é um perigo porque a China tem 400 satélites lá em cima e que a China agora consegue rastrear em tempo real qualquer movimentação do exército americano. Eu vos disse que esse foi o motivo que fez a guerra no Irão parar, porque o Donald Trump fez merda, mas estão aí atrás do Congo Democrático, porque, geopolítica é bonito, eu não sei como é que vocês não amam essa brincadeira. É bonito, mas é muito perigoso, porque aquilo que o Henry Kissinger disse, os Estados Unidos não têm amigos, os Estados Unidos têm parceiros e interesses. Os Estados Unidos têm interesses permanentes. Se quando esses interesses não são cumpridos, o que um dia eram amigos tornam-se inimigos do próprio Estados Unidos. E a China é esse país. A China é esse país que está praticamente a dar dor de cabeça nos Estados Unidos. No sistema espacial, a China e a Rússia passaram um acordo que vão construir instalações nucleares de energia na Lua para começarem a explorar a Lua. Quer dizer que a China e a Rússia estão mais avançados do que o próprio Estados Unidos e os tais G7 ou o Ocidente. Juntos. Não para ali. A China agora consegue monitorar toda a movimentação americana, a movimentação militar americana em tempo real. E o que é que a China está a usar? Está a usar aquele sistema que eles chamam o Beidou. Esse sistema, o Beidou chinês, é o mesmo sistema, veio tirar o sistema de GPS. Está a ver quando vocês falam GPS? O GPS é a localização exata onde estás. A China já não está a utilizar o GPS, está a utilizar o sistema deles de navegação Beidou. E o mesmo sistema o Irão decidiu entrar, porque pelo menos o Irão decidiu que agora não vai fazer parte de nenhum programa na qual os seus adversários controlam.
E o Irão, ao desligar o seu GPS, torna-se ainda mais difícil saber aonde é que as suas bombas estão a sair e aonde é que as suas bombas vão chegar, porque o Irão já não faz parte do Global Position System, que é o GPS, né? As palavras é Global Position System, que diz exatamente onde tu estás, através da localização com os satélites, lá em cima, certo? Então, por causa dessa ameaça da China, os Estados Unidos estão aí correr tentar travar tudo o que faz com que a China se torne tecnologicamente mais avançada que o próprio Estados Unidos. É o Congo Democrático. O Congo Democrático é o país que vai decidir se os Estados Unidos vai continuar a ser uma potência mundial ou não.